Boas-vindas a mais um Nerdologia! Meu nome é Lucas Rosa, cientista biomédico, escritor e campeão de 8 ligas Pokémon. Hoje vamos falar de Pokémon Scarlet e Violet e como esses jogos trazem para a franquia um novo conceito de evolução. Lançou agora, no finalzinho de novembro, os jogos Pokémon Violet e Pokémon Scarlet, que compõem a 9ª geração da franquia Pokémon. Se você curte a franquia, você talvez tenha visto que o jogo tá cheio de problemas de performance e tem vários bugs bizarros. Mas uma coisa eu sou obrigado a admitir, tá bem divertido. E além de divertido, ele tá informativo, porque esses jogos trouxeram alguns exemplos bem legais da evolução das espécies. A evolução de verdade. Eu digo de verdade porque, como nós já explicamos no Nerdologia bem antigo, o fenômeno da evolução dentro do mundo Pokémon não tem nada a ver com a evolução das espécies da biologia. Evolução não se trata de um lagarto virar um dragão do nada, ganhando novas características. Evolução se trata, isso sim, de um processo muito lento, que acontece ao longo de várias gerações, no qual uma espécie se torna mais apta a sobreviver em seu ambiente. Esse processo é direcionado por pressões evolutivas, como a presença de certos predadores, o clima, entre vários outros. Já tem algumas gerações que Pokémon introduziu o conceito das espécies regionais, que são variações de determinados Pokémons. Por exemplo, o Miau de Kanto, a região dos primeiros jogos, é um Pokémon do tipo normal. Mas, nas Ilhas de Alola, região da 7ª geração, existe um Miau nativo que é um Pokémon do tipo Trevas. Isso é porque esses Miaus viveram com a família real de Alola por muito tempo, sendo mimados por ela. Já os Miaus de Galar, região dos 8º jogos, viveram em um ambiente mais hostil e selvagem, e evoluíram para um Pokémon do tipo metálico, capaz de aguentar essas condições. Apesar disso tudo, porém, esses 3 Pokémons não são considerados espécies diferentes. Todos eles são Miaus, apesar das suas diferenças. Mas afinal, o que é uma espécie? Simplificando bastante, a gente define espécies através da sua capacidade de se reproduzirem umas com as outras. Se 2 indivíduos são capazes de gerar descendentes férteis, então eles pertencem a uma mesma espécie. Assim, por mais diferentes que pareçam, um bulldog e um pastor alemão são da mesma espécie, pois são capazes de se reproduzir, gerando essa coisinha peculiar aqui. Por outro lado, apesar das suas semelhanças, um cavalo e um burro não são capazes de gerar descendentes férteis. Se cruzados, eles podem até gerar um híbrido conhecido como mula, mas esses híbridos são inférteis. Portanto, o bulldog e o pastor alemão são da mesma espécie, mas o cavalo e o burro não. Novamente, isso é uma simplificação. Existem animais que geram híbridos férteis. Um exemplo é o Koi Dog, mistura de coiote com cachorro. Porém, mesmo esses, quando deixados em seu habitat natural, com seus comportamentos naturais, não vão ter uma atração um pelo outro, preferindo se reproduzir com membros da sua própria espécie. Pois bem, com tudo isso em mente, podemos ir para um Pokémon novo de Scarlet e Violet, natural da região de Paldea, onde os jogos se passam. Esse Pokémon é o Wiglett. Os fãs da franquia provavelmente não vão demorar para apontar que ele se parece muito com outro Pokémon natural da região de Kanto, o Diglett. Apesar disso, não se trata de uma variante regional, mas sim uma espécie genuinamente diferente, coisa que até a Pokédex reforça. E a gente consegue comprovar isso olhando para a reprodução dessas espécies. Reprodução no mundo Pokémon funciona de uma forma bastante diferente da vida real. Eles se reproduzem através de ovos, e cada Pokémon pertence a um Egg Group, ou grupo de ovos. Assim sendo, no mundo Pokémon, espécies diferentes conseguem se reproduzir entre si, desde que pertençam ao mesmo Egg Group. Ou seja, diferente da vida real, não dá pra gente definir espécies de pokémons só com o critério de gerar filhos férteis. Mas dá pra gente dizer com tranquilidade ainda maior que na vida real, que pokémons de egg groups diferentes não são da mesma espécie. E de fato, o Wiglett e o Diglett são de egg groups diferentes e, portanto, incompatíveis para a reprodução. Eles realmente não são da mesma espécie, apesar das similaridades físicas.
Mas como que isso é possível? Dentro da biologia, existem dois fenômenos que podem explicar isso: a evolução divergente e a evolução convergente. Simplificando bastante, a evolução convergente é quando duas espécies com ancestrais diferentes evoluem características parecidas, quase como se fosse uma coincidência. Um bom exemplo são tubarões e golfinhos. Um é um peixe, um é um mamífero, e eles são completamente diferentes biologicamente, mas têm aparências bastante parecidas, porque ambos vivem no mesmo ambiente, o que os levou a desenvolver características similares para poderem ser bem hidrodinâmicos. Por outro lado, nós temos a evolução divergente. Essa ocorre quando uma espécie acaba isolada de outra, e por isso diverge até formar duas espécies diferentes, que não se reproduzem mais entre si. Essas acabam tendo características diferentes, mesmo tendo vindo de um mesmo ancestral. Esse processo também é conhecido como especiação. Ou seja, evolução convergente, diferentes se tornando semelhantes. Evolução divergente, semelhantes se tornando diferentes. Qual é o caso do Wiglet? Tudo indica ser um caso de evolução convergente. Tanto o Diglett quanto o Wiglet são pokémons que vivem debaixo da terra. O Diglett em ambientes mais áridos, enquanto o Wiglet em ambientes costeiros ou debaixo do mar. Sendo dois pokémons cavadores, não é à toa que eles chegaram a características similares. Os narizes grandes, que permitem se orientar através de cheiros, o corpo alongado para apenas tirar a cabeça para fora do chão em busca de comida. Como os dois têm um nicho ecológico similar, de pokémons que vivem embaixo da terra, eles chegaram a adaptações similares para se tornarem cada vez mais aptos dentro desse nicho. É a seleção natural em ação, guiando a história evolutiva desses pokémons completamente distintos a um ponto final similar. Bonito, né? Eu ia falar nesse vídeo também sobre os pokémons paradoxo do jogo, que são pokémons do passado ou do futuro, e quais as suas implicações para o mundo Pokémon. Mas esse vídeo já tá longo demais, então vamos parar só nessa análise da evolução convergente do Diglett e do Wiglet mesmo. Se o outro assunto for de seu interesse, fala pra gente aí nos comentários que quem sabe eu solto esse vídeo em breve. No meu vídeo anterior, sobre como podemos superar o aquecimento global, muita gente chamou atenção para o fato que eu não citei a energia nuclear como um elemento importante. Eu acabei não citando porque os vídeos e fontes que eu usei de base, como o excelente vídeo We Will Fix Climate Change, do canal Kurgesagt, focaram mais nas energias eólicas e solar mesmo. O tempo e espaço aqui no Nerdologia tem os seus limites, e eu optei por focar no desenvolvimento dessas tecnologias de energia limpa e renovável. Isso posto, sim, a tecnologia nuclear também é limpa do ponto de vista de emissão de gás carbônico e também tem tido uns desenvolvimentos interessantes, principalmente na questão de reciclagem dos resíduos gerados pelo processo para ser reaproveitado tanto na própria usina quanto para outros fins. Então, também é sim uma alternativa muito legal para a espécie humana investir no seu caminho rumo à descarbonização. Se você ainda não cansou de mim, você me encontra também fazendo vídeos nos canais Mural Científico e Nunca Vi um Cientista. Você também me encontra falando besteira e surtando por causa da Copa lá no Twitter, em @lucasescreve. Eu tô tristíssimo que o Japão foi eliminado. E é isso, pessoal. Prazer estar aqui de novo. Muito obrigado e até a próxima.